a gente está falando aqui sobre paciente idoso, sobre adulto, quem usa aparelho, quem tem zumbido, ou seja, o público é super variado. Você já falou sobre isso, que não é só para quem tem perda auditiva, é para quem não tem também, né? Mas, de uma forma geral, quem são os pacientes que você costuma atender, que você costuma propor o treinamento auditivo neurocognitivo, né? Na sua prática, quem é o público desse treinamento? Hoje, o público hoje, né, pensando assim, depois de anos atendendo, hoje o público desse treinamento simplesmente são todos. Todos os pacientes que chegam. Independente de queixa, sintoma, sinal. Não, na verdade, assim, eu estou pensando no paciente que vai realizar o treinamento auditivo. Então, por exemplo, se for uma criança que tem perda auditiva, que não tem perda auditiva, que tem um transtorno do processamento auditivo, um adolescente com transtorno do processamento. Eu estou pensando aqui em transtorno de processamento auditivo, o protocolo, a forma como eu trabalho, que eu acredito é o treinamento auditivo neurocognitivo. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Seria isso? Assim, o paciente vem para realizar o tratamento comigo, o treinamento. O que eu faço? Treinamento auditivo neurocognitivo. Isso para todos. Ótimo. Porque aí eu vou... Qual vai ser a diferença entre um paciente e outro? A idade do paciente, as estratégias que eu vou aplicar com aquele paciente e o nível de dificuldade que eu vou aplicar com cada paciente de acordo com as alterações que esse paciente tenha, as queixas que esse paciente traz. Então, eu vou fazer adaptações de acordo com idade, queixas, enfim, mas eu utilizo estratégias neurocognitivas com todos os pacientes que vêm realizar o treinamento auditivo. E aí, agora, aproveitando essa pergunta, Andréia, imagina que o paciente chega para você para colocar aparelhos auditivos, né, para iniciar o processo de reabilitação. Então, ele tem perda auditiva, ele está em busca de audibilidade. Você avalia nesse momento se ele é candidato ao treinamento auditivo neurocognitivo ou você espera algum resultado com a amplificação primeiro? Essa é uma pergunta. E a outra, já emendando aqui, se você vê diferença em pacientes que iniciam o treinamento auditivo logo no início da reabilitação ou se eles esperam um pouquinho para começar. Mônica, a primeira pergunta como que foi mesmo? Porque daí entrou um negócio que eu tive que explicar. Então, a primeira pergunta é se você espera o paciente ter algum resultado com a amplificação ou se você já propõe o treinamento auditivo, porque todo mundo, quem tem perda auditiva, tem alguma dificuldade no processamento, né? Sim. Então, seria, teoricamente, já um candidato, mas você espera um primeiro resultado com amplificação, por exemplo, nós sabemos que dentro do plano terapêutico aí da reabilitação com o aparelho, primeiro o paciente ele tem que criar uma rotina, se acostumar com o uso, usar pelo menos 8 horas por dia, né? Até chegar no momento da máxima audibilidade, onde nós abrimos a amplificação, damos audibilidade para ele, etc. Então, esse períodozinho é um período inicial que pode variar ali de 15 dias até um mês, 2 meses, né? Mas, e aí ele já começa a colher frutos dessa audibilidade, né? Já começa a ter bons resultados ali com o aparelho. Aí a minha pergunta é, como você já tem esse protocolo instituído, você é especialista no assunto, você já oferece, sabendo que tem bons resultados, né? Claro, e acelera o processo. Você já oferece logo no início da reabilitação ou você espera para ver qual vai ser o desempenho que ele vai ter quando ele tiver a máxima audibilidade? Na verdade, assim, eu não aplico em todo mundo, né? Eu acho que seria muito bacana aplicar em todo mundo, porque sempre dá para melhorar, como eu falei anteriormente, mas eu não aplico, eu aguardo. Porém, existem pacientes que logo de imediato já sugiro. Quais pacientes que eu sugiro? Os que já têm diagnóstico de alguma questão cognitiva importante. Então, se é um paciente, por exemplo, que já tem diagnóstico de Alzheimer ou de algum quadro demencial, de imediato eu já falo do treinamento auditivo associado ao uso do aparelho auditivo. Se é um paciente que não tem e que eu estou conversando ali com ele e não me parece nesse primeiro momento que tem uma questão cognitiva importante, eu aguardo esse processo de aclimatização, as queixas que o paciente vai me trazer. Então, hoje eu não aplico em todo mundo. Depende do quadro do paciente, do que o paciente vai me trazer, eu posso sugerir logo no início
ou eu aguardo. Grande parte eu acabo aguardando e vou observando as queixas do paciente e depois eu falo. Em algumas situações, quando eu sei que o paciente ele é mais queixoso, ele já tem, por exemplo, depressão associada, eu já falo, olha, é importante eu já te avisar que existe um tratamento também, aí eu explico sobre a fisiologia do sistema auditivo, é claro que de acordo também com o que o paciente consegue entender, mostro o sistema auditivo central, falo das funções cognitivas e falo, seria importante que junto nós fizéssemos aí um trabalho, mas vamos observar como você vai lidar só com o uso da amplificação nesse primeiro momento. Então, cada caso é um caso. Sim, tem caso que eu já falo no início, tem caso que eu falo depois de alguns dias que o paciente está com o aparelho, e tem situações que eu vou falar só lá na frente. E você faz rastreio com Minimental, por exemplo, quando você desconfia, faz logo no início para poder também utilizar o treinamento auditivo? Eu faço os questionários de, por exemplo, HHE ou HHIA, né? Eu gosto muito dos questionários. E aí o que acontece? Quando você está conversando com um paciente ou você está fazendo algum questionário, você já vai observando se existem questões ou não, quando o paciente não tem nenhum tipo de diagnóstico. Então, nessas observações, quando eu percebo que o paciente não consegue responder o que eu estou perguntando, quando ele se dispersa, quando ele esquece a pergunta, quando ele não consegue uma organização do discurso. Então, dependendo de como esse paciente está respondendo, aí eu já faço o rastreio. Também não são em todos os casos que eu já faço o rastreio ali de imediato. Eu vou sentindo, eu vou realmente observando o paciente para eu saber. Faço o rastreio, não faço o rastreio, ou em qual momento que eu vou fazer o rastreio cognitivo. Também não realizo em todos.